Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo Lincoln. Estou aqui para apresentar para vocês o escopo do projeto que nós buscamos atender agora no Tech Challenge de número 2. O desafio consistia basicamente em projetar, implementar e testar um sistema que utilize algoritmos genéticos para otimizar uma função ou resolver um problema complexo de otimização. Nós poderíamos escolher, dentre os problemas abaixo, otimização de rotas, alocação de recursos e design de redes neurais, qual deles nós gostaríamos de atender durante esse desafio. O desafio também consistia em três grandes requisitos que nós precisaríamos atender. O primeiro deles é a definição do problema, onde nós teríamos que escolher um problema real que possa ser resolvido por meio de otimização genética, descrevendo o problema, os objetivos e os critérios de sucesso. O segundo seria os testes e resultados, onde nós teríamos que realizar testes e para demonstrar a eficácia do algoritmo, comparando os resultados obtidos com os métodos de solução convencionais. E por último, a documentação, que consistia em fornecer uma documentação completa do projeto, incluindo a descrição do problema, detalhes de implementação do algoritmo, análise de resultados e conclusões. Vou passar agora para o Fernando, que vai nos apresentar um pouco mais do problema que nós buscamos atender durante o Tech Challenge de número 2. Obrigado a todos. Olá pessoal, sou o Fernando. Vou apresentar um problema real que aconteceu com uma das maiores empresas de telecomunicações do Nordeste. Esse problema foi o problema do passado, onde essa empresa ela não possuía o controle sobre as ordens de serviço que eram distribuídas para os seus técnicos. Por muitas vezes, um técnico recebia várias ordens de serviço, ou uma ordem de serviço era passada para mais de um técnico. Por muitas vezes isso tinha problemas em questão de deslocamento, tempo e até mesmo aí no atendimento. Tinha um técnico que ficava responsável pela distribuição e organização dessas ordens de serviço. Por isso, nós pensamos nesse problema e o Pedro vai dar seguimento, mostrando a solução que adotamos. Obrigado. Eu me chamo Pedro e eu vou estar falando da nossa proposta de solução do Tech Challenge. Como solução, nós vamos verificar os endereços das OS e dividir entre os técnicos, montando uma rota de atendimento para cada técnico de acordo com sua localidade. Cada OS não pode ser atendida por mais de um técnico. Caso o técnico seja disponível e já tenha atendido suas OS, será disponibilizado um conjunto de OS que ainda não foram atendidas para esse técnico e as rotas dessas OS devem ser definidas por algoritmo genético. Como o nosso caso é um MVP, Minimum Viable Product, não vamos considerar os itens de grau de urgência da OS e o tempo médio gasto em cada OS. Bom, precisamos atender dois sub-requisitos nessa proposta de solução. Primeiro é definir as rotas das OS, onde temos que definir a população inicial, dividindo as OS para cada técnico. O propósito é usar as OS e os técnicos para criar a população inicial. Gerações é proposto utilizar 1000 gerações como valor default. Mutações é proposto usar um valor de 0,5 de mutação como default. E fitness é proposto usar uma rota com a melhor solução subótima. Valores fictícios. Podemos começar a desenvolver com o valor fictício de 3 técnicos e 15 OS, totalizando 5 OS para cada técnico e cada OS com endereços diferentes. Por fim, eu passo a palavra ao Jordan. Muito obrigado. Valeu, Pedro, valeu, Lincoln, valeu, Fê. Bom, aqui nós vamos seguir aqui com as análises dos resultados obtidos. Então, como o Pedro explicou, a gente tinha uma série de critérios aqui para poder atender, né, para que essa solução fosse considerada uma solução efetiva de fato. Então, ela tinha que dividir as OS igualitariamente entre os técnicos, ela tinha que ter ali um número máximo de gerações, tudo isso foi atendido. Então, a gente acredita que o código genético aqui, o algoritmo genético, ele performou de uma forma satisfatória e nós colhemos aqui o resultado que nós esperávamos. Aqui, a gente teve que implementar algumas medidas, né, para que esse código pudesse funcionar corretamente, assim como colocando penalidades aqui dentro do método fitness, ou seja,
Se houvesse OS duplicadas, que era uma das regras que não podia ter entre técnicos, a gente conseguia colocar ali uma penalidade de X valor em cima do fitness, e aí, para o código, para o algoritmo genético, aquele indivíduo já se tornava pouco atrativo e ele não era passado para a próxima geração. Isso foi um super ganho aqui para nós. Nós também colocamos aqui um eletismo, então um indivíduo, o melhor indivíduo, né, no caso de cada geração, era passado para frente como base. Então, ele servia como base para que o algoritmo genético não procurasse um melhor indivíduo a partir do nada. Ele ia procurar a partir do que já era melhor da geração anterior. Nós colocamos aqui também, dentro do cruzamento aqui, uma seleção por torneio, então nós selecionávamos dentro de um K específico uma quantidade de indivíduos para que a gente pudesse selecionar o pai 1, pai 2 ali, para que pudesse passar seus genes para o filho 1, filho 2 e seguir montando aí as populações futuras, né, da próxima geração. Aqui, só mostrando rapidamente aqui, isso é o resultado de uma execução, então ele separou aqui 15 OS entre 3 técnicos de forma igualitária e sem indivíduos, sem OS repetidas entre eles. Aqui ele alcançou um patamar de 2.196, isso aqui numa escala, podemos colocar aqui de centímetros, né? Que é a proporção aqui da tela do Pygame, mas ele começou disso. Então, só voltando aqui, desculpa. Ele começou disso e terminou nisso. Então, ele começou aqui em 2.900 e terminou em 2.120 e alguma coisa. Então, isso já mostra que houve sim uma evolução aqui, porém, em determinado momento, que eu vou explicar um pouco mais para frente, que um dos problemas que nós identificamos, que dado uma quantidade de gerações, ele se estagna. Então, é um ponto a melhorar, um ponto para as próximas implementações aqui do algoritmo genético, que é o que eu vou falar aqui agora. Então, nós fizemos 4 execuções, e dessas 4 execuções, a média de gerações que começa a dar uma certa estagnada gira em torno ali de 30, de 32, por aí. Gerações, 35 aqui, mais precisamente. Então, em torno de 35 gerações, o código já começa, o algoritmo genético, ele já começa a estagnar. Então, ele acha que aquela solução ali é subótima e ele fica ali até ser estopado, dado aí um critério do nosso código aqui, né, do nosso algoritmo. Então, a conclusão que nós chegamos é que esse código atendeu, sim, o objetivo proposto, que era separar e roteirizar os OS, achando a melhor solução ou a solução subótima, que nesse caso é o que nós encontramos aqui. Nós não dizemos que é a melhor, mas nós dizemos que é a subótima, ou seja, a que atende ao problema proposto. Eu vou mostrar aqui um pouco do código funcionando e explicar um pouco dos métodos e um pouco aqui de cada trecho do código de uma forma macro, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos aí o algoritmo funcionando. Então, ele está partindo aqui de 2.760, 2.770, e ele começa a evoluir. Então, aqui, como vocês podem ver, ele está na 38ª, 39ª aqui, geração, e assim ele vai indo até se estagnar. Então, como nós tínhamos conversado ali, por volta da 40, por volta de 35 gerações ali, ele começa a dar uma estagnada e se mantém assim até ser estopado. Um ponto de melhoria, qual nós podemos aí rever o código e aplicar algumas outras alterações. Mas para a solução proposta, né, a gente conseguiu atender e ele saiu ali de 2.760 para 2.400 por aí. Então, assim, já é um ganho ótimo aqui de maximização de distância e roteirização, né, das OS aí, que era um problema da nossa empresa 123 aí, telecomunicações, 1234 telecomunicações. É uma empresa fictícia aqui, para não dizer o nome correto, né, que nós da empresa real, mas é uma empresa real,
verídica, né, a empresa que nós tiramos essa problemática. Então, aqui, ó, ele parou, então, parando a execução após 100 gerações sem melhoria. Então, ele identificou que não havia mais melhorias durante 100 gerações consecutivas, então ele estopou por si próprio. Mas aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui três listas, né? Cada lista com suas respectivas 5 OS e nenhuma repetida aqui. E a distância total percorrida entre os técnicos foi de 2.485. Isso que ela saiu daqui de 2.760. Então, deu uma otimizada bem legal na distância, né? Uma minimizada, né, na distância aqui, e garante com que os técnicos percorram, né, numa melhor distância, atendendo a todas as OS e tendem uma satisfação do cliente. Passando rapidamente aqui pelo código, então nós temos aqui a função de fitness, onde que nós selecionamos o melhor indivíduo. Nós temos aqui, né, as penalidades, como eu tinha dito, então nós aplicamos a penalidade dado um critério, se a gente encontra aqui duplicados, ou seja, se todos os serviços não tiverem, né, alguma OS duplicada, aqui vai dar 0 e a penalidade ela é 0, então, porque aqui ela é uma multiplicação, então qualquer coisa vezes 0 é 0, e aí somando com o total da distância, o indivíduo não sofre nenhuma alteração. Mas, se houver sim aqui um indivíduo duplicado, ele vai dar 1 aqui, ou dar a quantidade que tenha de duplicados, e aí vai ser aplicada vezes a penalidade que nós colocamos aqui, que seria de 10.000 em cima da distância percorrida. Bom, aqui nós temos também, né, nossa função aqui de gerar a população inicial. Nós temos aqui a seleção para o torneio, então aqui a gente está sendo chamado aqui toda vez que ele vai criar aqui, né, fazer um cruzamento para gerar o próximo filho, criar o próximo filho, né? E aqui também temos o cruzamento, como eu já tinha dito. Aqui temos a mutação, ou seja, nós colocamos aqui a mutação como padrão 0.05. Mas o método que está chamando a mutação, eu coloquei aqui, nós colocamos, na verdade, né, para que ele passasse uma mutação maior aqui. Então, a mutação que está sendo passada aqui, no algoritmo genético aqui, é de 0.25. No caso, 1/4 aí de probabilidade de mutação, ou seja, eu aumentei um pouco mais e acredito que ficou mais performático o código, então o algoritmo genético aqui. Então, nós aumentamos um pouco aqui essa questão da mutação para que a probabilidade de mutação aumentasse e a gente tentasse mitigar ali um ponto de estagnação, talvez. Esse foi o ponto. Aqui, de fato, o nosso algoritmo genético, que é onde vai chamar todas as outras funções, fazer aqui a mágica, né? Vamos colocar assim, acontecer. Então, passando aqui, temos também aqui a função de visualização. Então, a função de visualização ficou aqui um pouquinho para cima. Aqui, visualização, aonde que nós temos aqui o Pygame gerenciando, né, o fitness, que seria ali mostrando, né, os pontos e as rotas entre esses pontos, e também mostrando o gráfico aqui com a evolução das gerações lá na linha vermelhinha lá. Eu não vou entrar muito no detalhe de cada código aqui, o que ele faz, mas eu vou entrar em alguns detalhes. Por exemplo, essa parte aqui, a gente está declarando aqui, iniciando, né, o Pygame, então nós estamos colocando alguns códigos hexadecimais aqui, alguns códigos RGB, para que o Pygame consiga utilizar isso daí para demonstrar de forma visual lá dentro do nosso dashboard aqui, vamos colocar assim. Temos a distância euclidiana, que é passado aqui quando a gente está iniciando, né, as matrizes aqui de pontos, que é as matrizes da OS, que faz a separação das OS dentro de um plano cartesiano em 2D. Então, a gente está chamando ali a distância euclidiana para depois
ter essa matriz aqui de distância, né? Então, a gente cria aqui uma matriz de pontos, depois a gente cria uma matriz de distância aqui, e aí depois a gente vai chamando a distância euclidiana para poder mensurar, né, esses pontos ali de x e y, a distância entre um ponto e outro. Então, ele faz um for aqui para montar essa lista aí, essa lista de listas, né, essa matriz no caso, para que a gente consiga aí mensurar, ter aí uma matriz de distâncias, né? E para depois a gente fazer as comparações lá na seleção, lá no fitness. A gente tem como eu tinha dito aqui a parte de mutação, então a mutação aqui ela está fazendo um random aqui para poder ver se esse valor que tá caindo aqui no random é menor do que o range que nós estamos passando de 0,25. Se for menor, ele vai entrar aqui, desculpa, né? Se ele é menor, ele vai entrar aqui e vai fazer o que ele precisa fazer. E se for maior, ele não vai entrar. Então, nós estamos aqui tentando diminuir, né, aqui o pouco a mutação para que isso não impacte muito no nosso código. Temos a parte do cruzamento, então, como eu tinha dito, a gente tem aqui as funções, o cruzamento fazendo, né, aqui a separação, os splits aqui dos pais. Então, por exemplo, eu seleciono lá, chamo o método de torneio me dá ali um indivíduo melhor selecionado, né, dentro daquela população, em um K específico, né, como está aqui. Então, só partindo aqui para o método de torneio. Então, cadê? Método de torneio, seleção por torneio. Então, eu tenho aqui o K igual a 3, então, dado um K igual a 3, ele faz um random aqui, selecionando 3 indivíduos aqui, e desses 3 indivíduos ele vai ver qual que é o melhor posicionado. Então, ele não faz um melhor posicionado dentro daquela população inteira. Ele faz um melhor selecionado dentro de um K específico, que seria ali 3 indivíduos. E aí, desses 3 indivíduos, ele cruza com mais um outro indivíduo dentre 3 também. E aí, para gerar um filho. E aí, depois, para gerar mais outro filho, e isso vai indo. A gente tem um processo lá, como eu falei, de mutação depois, para poder dar uma diferenciada, né, uma diversificada nessa população. Aí, no caso dos filhos, né, dar uma diversificada, ele não ficar só, tipo, parte de um pai ou parte de outro, mas ter alguma coisa que não tem aí nos outros 2 pais. Então, todo esse processo aqui que nós estamos fazendo rendeu resultados bons. Aqui nós conseguimos chegar no resultado esperado, que era a divisão das OS e a minimização da distância, né? Aqui a gente maximizou o ganho, né, de efetividade dos técnicos para que eles conseguissem fazer seus atendimentos, e minimizou aqui a distância percorrida entre todos eles. Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma efetiva como o código funciona, e me mantenho à disposição aqui para detalhar mais linha a linha desse código. Aqui nós seguimos aqui o pressuposto, né, da teoria lá de Charles Darwin, da seleção natural. Então, selecionar, cruzar, mutar e evoluir. Então, esse ponto aqui que nós frisamos, nós conseguimos tirar vários insights desse algoritmo genético, e foi um super ganho aqui desenvolver essa atividade aqui para o Check Challenge 2 aqui da fase 2. Tá bom? Muito obrigado e até mais.